E aí, amantes dos os corseiros, né? Corseiros, amante do Corsa aí. Essa é a apresentação breve do Frente de Montana, chamado Corsa. Vou fazer uma apresentação muito breve, com vento aqui, não sei se você vai conseguir ouvir muito bem, mas de mudança que real teve aí, que eu achei um modelo bem acertado aí, chamado Frente de Montana. Ele trouxe uma mesma característica daquele modelo antigo, só que você vai observar que ele vai dar umas aparências meio do Vectra com Astra. É bem verdade que ali é um pouco diferente, mas dá uma certa semelhança olhando de longe, tanto a lanterna da frente como de trás. Tentaram seguir o mesmo padrão ali do alinhamento, porém botaram essas lanternas grandes, né? Aí atrás dá uma como se fosse aí um prisma, né? Aquele primeiro prisma derivado do Celta, pode se dizer. Mas bem verdade também que o prisma do Celta aí ele é diferente, porque ele não tem aquela entrada ali. Estamos tratando de design, vamos tentar ser bem breve. Eu achei bonito, no começo achei, tem pessoa que acha ele grande aí, mas eu acredito que é uma lanterna que casou também muito bem, como os camaradas falam, né, que também faz a apresentação. Mas eu faço a apresentação do desenho. Se você observar, vê esse blacklight que eu achei muito legal, e aqui ela deu uma encurvada no capô. E também a seta faz uma sequência com esse desenho aí, se você observar. Aí eu fiz essa linha aqui, então acredito que ficou muito legal. Lá na frente também, que eu acho muito bacana, esse painel não vai dar para falar muito bem, mas vamos terminar esse vídeo. A bateria tá fraca. Eu achei esse design aqui ficou bem casado. Dá um ângulo de ataque que eles falam, né, que parece mais baixo, dá uma intenção um pouco de antigo, dá, mas para você dirigir quem não conhece o Corsa Frente Montana, é muito legal isso aqui, é bem interessante. Ainda dá um arzinho de antigo, mas parece ainda muito mais moderno, não se dizer, do que aqueles Corsa, né, que saiu com a lanternazinha. Também não é tão feio, mas é aquilo que os apresentadores sempre falam. Como eu tô falando mais de design, o volante tem uma empunhadura tipo bem legal. O volante é meio clássico, né? Não pode dizer que ele dá uma aparência tão de moderno. No começo eu achava ele assim um pouco estranho, mas essa empunhadura aqui no formato daqueles volantes antigos, não dá pra ver aqui, mas quem dirige o carro antigo sabe, aquelas ondulações aqui se dá uma pegada muito legal para o carro. Então, e o buzina aqui na frente, se considerado com outro modelo, eu achei muito estranho. Embora que eu não acho tão bonito isso daqui, né? Já é com o modelinho que tem aquelas corzinhas de vermelho com azul, parece um pouco mais antigo, mas ainda assim demonstra ser um painelzinho mais atual do que aquele outro Corsinha, que parece que tem esse botãozinho aqui parecendo aqueles botão de fogão, né? Se quem conhece aquele Corsinha, né? Porque também ele é derivado de um Corsa já antigo, né? Ele não é tão feio sedã, né? Mas eu acredito que... Olha aquelas pecinhas lá, eu vejo ela assim... até se eu for olhar no Classic... E eu não sei porque que o Classic, ele deu entrada no lugar desse modelo. Se você for observar, esse aqui ficou meio perdido. Tentaram fazer um Corsazinho mais... Por isso o nome já fala mais premium, né? Mais bonitinho. E voltaram naquele antigo. E 2011, 2010, se não me engano... Não sei qual foi o primeiro, se foi 2008 ou 2010, por aí. Eles já colocaram... aquela frentezinha de aparecendo com o Celta. Também não ficou tão feio, mas o interior continua a mesma coisa. O que eu acho meio sem graça no Corsa e alguns carros, até o Gol com esse do G4, com exceção do mais novo, é que tem um fundo lá branco. Esse aqui já tem um fundo meio amarelado, remetendo a carro muito antigo, embora que esse aqui já tem pode dizer, o ponteirozinho um pouquinho refletivo, mas é muito fraco, né? Com carro 2004, 2005, quem conhece o Gol G3 sabe que aquilo ali era uma nave, né? Por se dizer, tinha um painel bem iluminado e tal. Não vai dar tempo de falar muitas coisas, mas o Zinca aqui continuou praticamente a mesma coisa. Essa linha aqui, ela desce até embaixo, e ela corta aqui a porta. E achar muito legal que esses desenhos, que ela faz isso aqui, ó. Ela faz esse desenho cortando aqui. Coisas quando criança, quem não tem entendimento de desenho, de projeto de carro, quando você fecha a porta, para eles é como se... tanto faz assim, como se o forro viesse aqui. Às vezes a pessoa não entende muito bem disso, mas como eu desenho, eu tenho essa noção aí também, de que essa parte preta aqui também ela vai o forro. Aqui tá muito escuro, então não dá pra ver. Começou com aqueles golzinhos, né? Acredito, os golzinhos AP que saíram aí, os APzão, que costumava vir com esse modelo aqui que você pensava que era o vidro e tudo, mas quando você olhava por dentro,
E aí eu fiquei encucado a primeira vez, que eu olhava assim, pensava que era pequeno, e quando eu via por dentro, oxe, você não tá batendo aqui, parece ser maior. E quando eu vi, o forro vinha embutido até essa parte aí que é pintada de preta, e eu acho isso aí bem legal. Outra coisa também é que dá pra você ter a noção disso também, né? O vidro ele passa adiante, mas se eles fossem fazer um desenho, eles poderiam ter chegado lá, tá até aqui nesse vinco aqui, né? Porque na verdade isso aqui vem o vidro, mas lá dentro ainda vem o forro. A visão então começa daqui, pode-se dizer. Mas se tivesse vindo também seria um pouco estranho, né? Então eu acho que daí pra quem... Detalhe simples, mas pra quem gosta de desenho é uma coisa que você não vai ver nos apresentadores de carro. Alguns até falam, mas a gente consegue abordar várias coisas que não vai dar pra abordar agora nesse vídeo. Mas quem sabe a gente consegue fazer aí alguns outros vídeos de alguns outros carros falando de desenho. Você gosta de alguns desses detalhes? Esse puxador de porta aí tem muitas características no Corsa. O outro Corsa também eu achei ele um pouco meio estranho. Esse daí parece que é mesmo do Celta e outros carros. O Chevrolet usou muito também, eu acho até legalzinho. Eu não gosto muito daquele do Vivace, aquele modelinho é bem, quem conhece também, é muito ridículo. Remete carro antigo, estraga fácil. Esse aqui também, o outro lado fica pra cima, mas pelo menos ele é mais bonitinho. O demais aqui, essa linha característica daquela época, né? Tem um desenho legal que faz aqui também. E aqui corta aqui e passa direto. Quem gosta de desenhar aí entende que eu tô falando sobre essas linhas aí. E lá na frente, mesma coisa. Eu achava muito legal essas puxadinhas que vem ali, ó. Que a gente gostava como se fosse aquela saia, né? Então a gente via os carrinhos popular como fosse na época carrões, né? Assim dizer. E é isso aí, não dá pra falar muita coisa, mas vai ficar esse vídeo de lembrança aí, se acaso ele não ficar com a gente aí. Valeu!